Bom, pessoal, vamos falar agora sobre variáveis aleatórias contínuas. Então, até agora, né, nós consideramos variáveis aleatórias cujo conjunto de possíveis valores era finito ou infinito enumerável, né? Agora a gente vai considerar variáveis aleatórias que podem assumir valores, né, num conjunto não enumerável, né, em conjuntos não enumeráveis. Então, são exemplos dessas variáveis aleatórias contínuas, né? Por exemplo, né, o tempo de vida de um dispositivo eletrônico, a concentração de uma substância no sangue, o horário que um ônibus chega a uma parada, etc. Né? A gente vai ver vários exemplos aí. Então, bom, a definição, né? Então a gente fala que uma variável aleatória x é contínua se existe uma função não negativa f, tá? Definida para todo número real x pertencente aos reais, tá? Tal que para qualquer conjunto A, né, sendo um subconjunto dos números reais, a gente tem o seguinte, olha, a probabilidade de x pertencer a esse conjunto A vai ser a integral sobre esse conjunto A de f de x dx, em que f de x, então, é essa função não negativa. Tá? Essa função f é o que a gente chama de função de densidade de probabilidade. A gente vai abreviar, né, a função de densidade de probabilidade por FDP, mas essa função, né, é uma das formas que a gente tem de caracterizar, então, o comportamento probabilístico, né, dessa variável aleatória contínua x. Notem, né, que essa função de densidade de probabilidade ela é diferente daquela função de probabilidade que a gente tinha lá no caso discreto. Então, variáveis discretas possuem função de probabilidade, variáveis aleatórias contínuas não têm função de probabilidade, elas têm essa função de densidade de probabilidade. Okay? Bom, então, a probabilidade de que x ocorra num certo conjunto A é dada então pela integral, né, da FDP, a função de densidade, sobre esse conjunto A. Como o x tem que assumir algum valor real, então a probabilidade de x pertencer aos reais vai ser a integral, né, sobre todos os reais, ou seja, de menos infinito até infinito, de f de x dx. Ora, mas a probabilidade de x pertencer aos reais tem que ser 1, né, porque o x tem que assumir algum valor, então a probabilidade de x pertencer a r é igual a 1. E por outro lado, né, a probabilidade de x pertencer a r é dada por a conta, né, que a gente tem que fazer é essa, a probabilidade de x pertencer aos reais vai ser a integral de menos infinito até infinito de f de x dx. Ora, então, qualquer função de densidade, né, tem que obedecer essa regra, né, digamos assim. Então, a integral, né, de menos infinito até infinito de uma função de densidade dx, então isso aqui tem que sempre tem que resultar em 1, tá? Então, por exemplo, como a probabilidade de x ocorrer num certo conjunto A vai ser a integral de f de x, né, dentro desse conjunto A, então a probabilidade de x estar no intervalo de A até B, né, x ser maior ou igual a A e menor ou igual a B, vai ser a integral de A até B de f de x dx. Né. Graficamente, né, o que isso aqui representa? Olha, vamos supor então que essa aqui seja a função de densidade, né? Esse aqui é o gráfico da função de densidade f, né? Aqui eu tenho o intervalo de A até B, e a probabilidade de que a variável aleatória x ocorra dentro desse intervalo de A até B vai ser a integral, então, dessa função, né, de A até B. Olha, mas essa integral, né, a probabilidade de A menor ou igual a x, menor ou igual a B, a integral de A até B, de f de x dx, né? Essa integral aqui, graficamente, ela é exatamente essa área, né, que está sombreada aqui. Então, essa área aqui é exatamente essa probabilidade. Então, a área, né, entre o gráfico da função e o eixo x, né, dentro de um certo intervalo de A até B, nos dá exatamente a probabilidade de que a variável aleatória ocorra nesse intervalo, né, de A até B. Bom, observe que nessa expressão, né, se a gente fizer b igual a a, então a gente vai ter que a probabilidade de que x seja maior ou igual a e menor ou igual a, ou seja, isso aqui é equivalente a dizer que x é igual a a, né, a probabilidade de que x seja igual a, vai ser a integral de a até a de f de x dx. Ora, se eu voltar aqui, né, se eu fizesse b tender a a aqui, né, o que vai acontecer com essa área? Essa área vai ser zero, né? Quando B tender a área vai tender a zero. Então, a integral de A até A de f de x dx, de fato, né, isso aqui dá zero, né, resulta zero. Isso significa o seguinte, olha, para qualquer valor real, A,
A probabilidade de que uma variável aleatória x seja igual a A é sempre zero. Tá? Então, a probabilidade de que uma variável aleatória contínua seja igual a um certo valor específico real é sempre zero. Tá? Ok, então a gente tem o seguinte, olha, a probabilidade de que x seja maior ou igual a A e menor ou igual a B vai ser igual à probabilidade de x ser maior do que A e menor ou igual a B. Né? Porque a probabilidade de x ser maior do que A é igual à probabilidade de x ser maior ou igual a A. E a probabilidade de ser igual a A é zero. Né? Isso também é igual à probabilidade de x ser maior ou igual a A e menor do que B, que é igual à probabilidade de que x esteja estritamente entre A e B. Né? Então, qual é a probabilidade de que x ocorra no intervalo que vai de A até B? É a mesma probabilidade de que x esteja exatamente entre A e B, excluindo, né, o A e o B. Tá? Então, todas essas expressões aqui valem exatamente a mesma coisa. Notem que isso aqui é verdade para variáveis contínuas, mas não, em geral, né, em geral não é verdade para variáveis aleatórias discretas. Né? Então, olha só, o valor da função de densidade, né, num certo valor, num certo ponto x, não representa a probabilidade de que x seja igual a x. Né? Vamos voltar lá no desenho da nossa... Imagina que você tem um certo x, né? A f de x, né, que seria esse valor aqui, f de x, isso é maior do que zero, com certeza. Mas a probabilidade da minha variável aleatória ser igual a x é zero. Então, f de x não é a probabilidade de que x seja igual a x, não é, tá certo? Isso aqui é sempre zero, tá? Mas a f de x não, né? Okay? Então, o que representa essa função de densidade? O que ela nos dá é uma ideia de quão provável é a ocorrência da variável aleatória x numa certa vizinhança desse ponto x. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, olha, um ponto A e um ponto B, tá certo? E aí eu peguei uma vizinhança de A e uma vizinhança de B, essas vizinhanças têm o mesmo comprimento, olha. A vizinhança de A vai de A menos epsilon até A mais... de A menos epsilon sobre 2 até A mais epsilon sobre 2. Então esse comprimento aqui, né, daqui até aqui, tem comprimento epsilon, certo? E a mesma coisa aqui para a vizinhança do B, de B menos epsilon sobre 2 até B mais epsilon sobre 2, esse comprimento aqui também é epsilon, tá certo? Então, esses dois intervalos aqui têm o mesmo comprimento, mas qual é a probabilidade de que essa variável aleatória x ocorra nessa vizinhança de A? Olha, vai ser dado por essa área aqui, né? Essa área aqui é a probabilidade da minha variável aleatória ocorrer nessa vizinhança aqui de comprimento epsilon, né? Essa vizinhança do ponto A. E essa área, essa outra área aqui, é a probabilidade de que x ocorra na vizinhança de B. Ora, embora essas vizinhanças tenham o mesmo comprimento, né, a probabilidade de ocorrer na vizinhança de A é maior do que a probabilidade de ocorrer na vizinhança de B. Por quê? Porque o f de A é maior do que o f de B. Né? Então, quando você tem uma função de densidade assim, né, isso significa o seguinte, olha, nessa região aqui onde a f, né, vale mais, né, então, por exemplo, esse intervalo daqui até aqui, onde os valores de x aqui tem um valor de f grande, né, é a região, né, mais provável, né, de observar minha variável aleatória. Minha variável aleatória tem uma probabilidade maior de ocorrer nessa região do que aqui, né, nessas pontas aqui, né, nessas caudas, onde o valor da densidade é menor. Né? Isso quer dizer a função de densidade. Mas não confundir, né, com a probabilidade de assumir um certo valor. Se eu pegar aqui x, né, que é f de x, isso aqui não é a probabilidade da variável aleatória ser igual a x. Essa probabilidade é sempre zero. Vamos ver um exemplinho aqui então. Olha, vamos considerar uma variável aleatória x, né, cuja função de densidade é dada por isso aqui. Olha, ela é k vezes x, onde k aqui é uma constante, tá? K vezes x para valores de x entre 0 e 2. E 0 fora desse intervalo de 0 até 2. Tá certo? Então ela vale k vezes x no intervalo de 0 a 2 e 0 fora desse intervalo. Eu quero calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. E eu quero calcular o valor de A tal que a probabilidade de x ser menor, que a probabilidade de x seja menor ou igual a A, essa probabilidade seja meio. Tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular quem que tem que ser esse K aqui para que isso aqui seja, de fato, né, uma função de densidade. Né? O que eu tenho que fazer?
Tá? O que eu tenho que fazer para essa função ser uma função de densidade legítima? Eu tenho que ter que a f de x tem que ser maior do que zero, desculpa, não negativa, né? Maior ou igual a zero para todo x real, tá certo? E eu tenho que ter também que a integral de menos infinito até infinito de f de x dx, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Toda função de densidade tem que ter isso e tem que ter isso, ok? Então vamos lá. Para calcular o valor de k, então, eu vou forçar, né, a integral de menos infinito até infinito da minha função de densidade ser igual a 1. Né? Só que essa função de densidade, notem, ela vale zero fora do intervalo de 0 até 2. Né? Fora do intervalo de 0 até 2. Então, de menos infinito até zero, ela vale zero. E de 2 até infinito, ela também vale zero. Né? Então, a integral de menos infinito até infinito vai ficar assim, olha, a integral de menos infinito até zero de 0 dx, mais a integral de 0 até 2 de kx dx, mais a integral de 2 até infinito de 0 dx, né? Porque a função de densidade vale zero nesse intervalo de 2 até infinito e vale zero também aqui de menos infinito até zero. Ora, essa integral dá zero, essa aqui também dá zero. Então basta eu fazer a integral de 0 até 2 de kx dx, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Né? Olha, a integral de kx dx é kx ao quadrado sobre 2. Né? Isso aqui eu vou ter que avaliar no intervalo de 0 até 2. Forçar isso aqui a ser igual a 1. Né? Então, kx ao quadrado sobre 2 nesse intervalo de 0 até 2 vai dar 4k sobre 2, isso tem que ser igual a 1. 4k sobre 2 igual a 1, vou ter que k tem que ser igual a meio. Né? Então, se eu voltar lá na nossa função de densidade, né, esse k aqui tem que ser igual a meio para isso aqui ser de fato uma função de densidade. Então, a nossa função de densidade ela é x sobre 2 entre 0 e 2 e 0 fora do intervalo de 0 até 2. Né? E está aqui o gráfico dela, né? 0, de menos infinito até 0. De 0 até 2 ela vale x sobre 2, né? E depois do 2 também ela volta a valer 0. Então esse aqui é o gráfico da nossa função de densidade. Então notem, né, que essa variável aleatória ela ocorre com maior probabilidade aqui próximo do 2, onde a densidade é maior, né, do que aqui próximo do 0, né, onde a densidade é menor. Bom, então na letra A ele pergunta qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Olha, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 vai ser a integral de menos infinito até 1 de f de x dx. Só que a integral de menos infinito até 1, né? Notem, aqui, olha, está a minha função de densidade. A minha integral de menos infinito até 1, vou ter que fazer assim, ó, integral de menos infinito até 0 de 0 dx, mais a integral de 0 até 1 de x sobre 2 dx. Né? Essa integral de menos infinito até 0 de 0 dx vai dar 0, então eu omiti aqui. Né? E, então vai ficar a integral de 0 até 1 de x sobre 2, né? Integral de 0 até 1 da minha função, que é x sobre 2, vai dar então x ao quadrado sobre 4, de 0 até 1, isso dá 1/4. Então essa área aqui, né, que é a probabilidade de x ser menor do que 1, menor ou igual a 1, né, ela é exatamente 1/4. Okay? Na letra B, ele pede para eu calcular o valor de A, tal que a probabilidade de x ser menor ou igual a A seja meio. Eu vou calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a A, vai dar a integral de 0 até A. Notem, de menos infinito até 0, a integral vai dar 0, né? E aí eu vou calcular a integral de 0 até um certo A, de x sobre 2 dx, vai dar x ao quadrado sobre 4, de 0 até A, dá A ao quadrado sobre 4, eu quero que essa probabilidade seja igual a meio, então eu vou igualar isso aqui a meio, né? Então, A ao quadrado igual a 4 vai me dar que A tem que ser igual a raiz de 2. Né? Então, aqui onde eu tenho raiz de 2 é onde eu tenho essa probabilidade aqui, né? É meio, e essa outra do lado de cá também vai ser meio. Ok? Ok, então como é que a gente calcula agora então a função de distribuição, a função de probabilidade acumulada, né, de uma variável aleatória contínua? Por definição, a função de distribuição é isso, né? A f-zona de x é a probabilidade da minha variável aleatória x ser menor ou igual a x. Então a f-zona num certo x é a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a esse x. Como é que eu calculava isso lá no caso de variáveis discretas, né? Eu calculava uma soma, né? Para todo xi menor ou igual ao x que eu estou considerando, né, eu calculava a probabilidade de x igual a xi. Né? Isso aqui era a minha f-zona de x. Né? Okay? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma integral.
Então a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a x vai ser a integral de menos infinito até x. Né? E aqui eu troquei, né, a variável de integração para não confundir com esse x que está aqui. Eu troquei a variável de integração aqui de x para u. Né? Então fica a integral de menos infinito até x de f de u du. Olha, pelo teorema fundamental do cálculo, né, o que a gente tem? Se a f zona é a integral da f, então a f vai ser a derivada da f zona, tá certo? Então guardem isso aqui, né, porque isso aqui é uma ideia que a gente tem que ter sempre na cabeça. Né? Então quando você tiver, por exemplo, a f zona, né, a acumulada, função de distribuição, e quiser a função de densidade, basta você derivar a f zona. Tá? Então, por exemplo, olha, se eu quiser calcular a probabilidade de x estar no intervalo de A até B, né, eu tenho que fazer o quê? A integral da densidade, né, no intervalo de A até B. Então, integral de A até B de f de x dx. Mas quem é a integral da f? É a f zona, é a função de distribuição, função de probabilidade acumulada. Né? Então, a integral da f é f zona. Então, basta eu calcular a f zona, né, avaliar ela nesse intervalo de A até B. Então vai ficar f zona de B menos a f zona de A. Olha, o que é a f zona de B? É a probabilidade de x ser menor ou igual a B. E a f zona de A vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual a A. Né? Notem aqui, ó, também graficamente a gente pode fazer essa conta. Né? Qual é a probabilidade da minha variável aleatória ocorrer nesse intervalo de A até B? Ou seja, qual é a probabilidade... com a probabilidade de A menor ou igual a x, menor ou igual a B. Né? A probabilidade do x está aqui dentro. Então a gente está falando que isso é a probabilidade de x ser menor ou igual a A, menor ou igual a B, menos a probabilidade de x ser menor ou igual a A. Né? Notem, a probabilidade de x ser menor ou igual a B menos o que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero que x seja menor ou igual a A, eu quero que ele seja maior ou igual a A, então subtraio. Né? A probabilidade de x ser menor ou igual a B é toda essa área aqui, né? Menor ou igual a B, vai ser toda essa área, certo? Menos a probabilidade de x ser menor ou igual a A, que é essa daqui. Né? Então se eu faço essa área toda menos a área azul, vai sobrar exatamente essa que está aqui no meio, né? Que é a probabilidade de x estar entre A e B. Né? Isso aqui é a f zona de B menos a f zona de A. Só um detalhe, né, pessoal? Às vezes, né, tem algum exercício lá que tem assim, calcule a probabilidade de x estar no intervalo de A até B. Né? E o exercício dá, no enunciado, a função de distribuição, f zona de x. Aí o cara fala assim, puxa, para eu calcular essa probabilidade aqui, eu tenho que fazer essa integral da densidade, né? Integral de A até B da função de densidade. Só que eu não tenho a função de densidade, eu tenho só a acumulada. O que o cara faz? Ele vai lá e calcula a f, né, fazendo a derivada da f zona em relação a x. Né? Aí depois o que ele faz? Ele vai lá e integra essa função. Né? Ele derivou a f zona para achar a f, e o que ele vai fazer? Vai integrar. Olha, o que ele fez? Não fez nada. Você não precisa fazer isso. Você quer calcular a probabilidade de x estar entre A e B? Se você tem só a f, a função de densidade, você vai ter que calcular a integral. Mas se você já tem a f zona, você não precisa calcular a integral. Você já tem a integral. A integral é a f zona. Né? Então basta você fazer a f zona de B menos a f zona de A. Né? Então às vezes o aluno faz isso. Né? Você tem a f zona, pede uma probabilidade, ele deriva, acha a f. Aí ele vai tacar lá na integral e acha a f zona de novo. Né? Então andou em círculos, né? Não precisa fazer isso. Além disso, né, valem também propriedades que a gente já viu lá, né, da função de distribuição para variáveis discretas, valem aqui também para variáveis contínuos. Né? O limite da f zona, a função de distribuição, quando x tende a menos infinito é 0, e quando x tende a infinito é 1. E a função f ela é não decrescente, né? Ela não pode decrescer. A gente demonstrou isso lá no caso discreto. Né? Vamos obter aqui a função de distribuição de uma variável aleatória x, cuja função de densidade é essa daqui. Né? Então a função de densidade ela é 4x para x entre 0 e meio, é menos 4x mais 4 para x entre meio e 1, e é 0 fora do intervalo aqui que vai de 0 até 1. Então de 0 até 1 ela tem essas duas expressões, e fora desse intervalo, né, de menos infinito até 0 e de 1 até infinito, ela vale 0. Se a gente fizer o gráfico dessa função, é isso aqui. Né?
De menos infinito até zero ela vale zero. De zero até meio ela é uma reta, né, crescente, 4 vezes x. De meio até 1 ela é uma reta decrescente, menos 4x mais 4. E de 1 até infinito também vale zero. Então essa função em forma de triângulo, né? Eu quero calcular a acumulada, né? Quanto que eu acumulo de probabilidade à medida que eu vou andando com o x aqui, né, para a direita, certo? Então, aqui está a minha função de densidade, né? Se o meu x é menor do que zero, então imagina que você tem um x aqui assim, ó, né? Quanto que você acumula de probabilidade, né, até esse x, ou seja, de menos infinito até x? Então a f zona de x para um x que é menor do que zero, a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a x, vai ser a integral de menos infinito até x da minha função de densidade, mas a minha função de densidade de menos infinito até x vale zero, né? Então isso vai dar zero. Se o meu x está aqui entre 0 e meio, x aqui, ó, né? Quanto que eu acumulo de probabilidade de menos infinito até esse x aqui? Né? Essa área aqui. Né? Então, de menos infinito até zero, né? De menos infinito até zero, eu não acumulo nada, porque minha função de densidade vale zero. E de zero até x, eu acumulo né, essa probabilidade vai dar integral de 0 até x, né, de 0 até x, de 4u du. Por que 4u? Porque entre 0 e meio ela vale 4x. Eu só troquei aqui a variável para u, né, para não confundir com o x que está aqui em cima. Então, a integral de 4u du é 4u ao quadrado sobre 2. Isso aqui avaliado de 0 até x vai dar 2x ao quadrado. Né? Então, para um determinado x aqui entre 0 e meio, quanto que eu acumulo de probabilidade? 2 vezes x ao quadrado. Para um x entre meio e 1, então um x até aqui, olha, tá por aqui assim, né? Quanto que eu acumulo de probabilidade? Olha, de menos infinito até zero não acumulo nada, né? De menos infinito até zero. De 0 até meio, eu acumulo a integral de 0 até meio de 4u du. E de meio até x, eu acumulo essa quantidade, integral de meio até x de menos 4u mais 4 du. Né? Menos 4x mais 4, é o que essa função vale no intervalo de meio até 1. Né? Então, menos 4u mais 4 du. Então, bom, resolvendo todas essas integrais, está aqui, depois vocês podem conferir as contas, né? Então isso vai dar menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Né? E quanto que eu acumulo de probabilidade até um x que é maior do que 1? Se o meu x estiver aqui. Quanto que eu acumulo de probabilidade? Olha, de menos infinito até zero eu não acumulo nada. Né? De 0 até 1 eu vou ter que acumular uma unidade, né? Porque essa área aqui toda tem que ser 1. Certo? E de 1 até x eu não acumulo nada, né? De 1 até x vai dar 0 du, né? Então, se eu fizer essa conta aqui, vocês vão verificar que isso aqui vai ter que ser igual a 1. Se não desse 1, seria porque essa função não poderia ser uma função de densidade, tá certo? Então está aqui a minha função de distribuição, né? Ela vale 0 se o meu x é menor do que 0, 2x ao quadrado se o x está entre 0 e meio, menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1 se o x estiver entre meio e 1 se o x for maior do que 1. Aqui o gráfico dela, né? Fazer esse S aqui, olha, nota, nesse pedaço aqui de 0 até meio, eu tenho aquela parábola côncava para cima, né? Que é x ao quadrado. De meio até 1 eu tenho a outra parábola que é côncava para baixo, né? Essa menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. E depois que ela ultrapassa 1 aqui, ela sempre vale 1. Então notem aqui, olha, que diferentemente lá do caso discreto, né? A minha função de distribuição ela é contínua, né? Ela é contínua. Lá, no caso, nas variáveis discretas, a minha função de distribuição era descontínua, né? Porque eu tinha descontinuidade tipo salto, né? Onde, nos pontos, né? Onde a minha variável aleatória tinha probabilidade positiva. Aqui, como a probabilidade de assumir um valor qualquer é sempre zero, então ela cresce continuamente. Bom, se x é uma variável aleatória contínua, com função de densidade dada por f de x, né, e g é uma função real qualquer, então tem o seguinte, olha, a esperança de x vai ser a integral de menos infinito até infinito de x vezes f de x dx. Né, no caso discreto, eu fazia a soma de xi vezes a probabilidade de x ser igual a xi. Aqui eu vou fazer a integral de menos infinito até infinito de x vezes a função de densidade dx. E a esperança de uma g de x, ou seja, se eu tenho uma função da minha variável aleatória x, a esperança dessa função de x
vai ser dado pela integral de menos infinito até infinito de g de x vezes a função de densidade f de x dx. Então também é análogo, né? No caso discreto, a esperança era a soma, né, de xi vezes a probabilidade do xi, né? Isso aqui eu fazia essa soma em i, e a esperança de uma g de x eu fazia a soma em i, né, de g de xi vezes a probabilidade de xi, né? Assim que a gente fazia lá. Aqui é análogo, só que ao invés de uma soma tem que fazer uma integral de menos infinito até infinito. Então, por exemplo, olha, vamos calcular a esperança e a variância, né, dessa variável aleatória x com essa função de densidade aqui. Ela vale 2x no intervalo de 0 até 1 e 0 fora desse intervalo. Então a esperança vai ser, olha, é claro, né, pessoal, que a esperança, por definição, eu faço a integral de menos infinito até infinito. Só que de menos infinito até 0, notem, essa função ela vale 2x no intervalo de 0 até 1. Fora desse intervalo, ela vale 0. Né? Então, de menos infinito até 0, vai ficar a integral de x vezes 0 dx, que vai dar 0. E de 1 até infinito também vai ficar x vezes 0 dx. Então, eu não preciso fazer. Né? Basta eu fazer no que a gente chama de suporte, né? O suporte da variável aleatória. O suporte são os valores de x, né? Tais que f de x é maior do que 0. Certo? O suporte da minha variável aleatória x contínuo são os valores de x tais que a função de densidade é estritamente positiva. Né? Então basta eu fazer a integral, né, dentro do suporte, porque fora do suporte vai dar 0. Né? Então basta eu fazer a integral de 0 até 1, que é o suporte, né, de x vezes a densidade. X vezes a densidade, que é 2x, vai dar x vezes 2x, é 2x ao quadrado dx. Então, a integral de 2x ao quadrado dx é 2x ao cubo sobre 3, de 0 até 1, isso vai dar 2 terços. Então, a esperança dessa variável aleatória é 2 terços. E para calcular a variância? Para calcular a variância, eu preciso primeiro calcular a esperança de x ao quadrado. Né? Esperança de x ao quadrado, né? Voltando aqui, olha lá na nossa propriedade, a esperança de uma função de x vai ser a integral dessa função vezes a densidade. Né? Então, a esperança de x ao quadrado vai ser x ao quadrado, a integral, né, de x ao quadrado vezes a densidade. X ao quadrado vezes 2x vai dar 2x ao cubo dx. A integral de 2x ao cubo dx é 2x à quarta sobre 4, avaliado no intervalo de 0 até 1, isso vai dar 1 meio. Né? Então, quem é a variância? Vai ser 1 meio, que é a esperança de x ao quadrado, menos o quadrado da esperança, que é o quadrado de 2 terços. Então, 1 meio menos 2 terços ao quadrado vai dar 1/18. Outro exemplinho, olha, calcular a esperança da exponencial de x, em que x é uma variável aleatória com essa função de densidade aqui. Né? Essa função de densidade é 1, uma constante 1 no intervalo de 0 até 1, e 0 fora do intervalo de 0 até 1. Né? A esperança da exponencial de x, né, basta eu calcular, né, a integral da exponencial de x, que é a função que eu estou querendo, de x exponencial de x, vezes a densidade, mas a densidade é 1. Então vai ficar a integral da exponencial de x vezes 1 dx no intervalo de 0 até 1. Né? De novo aqui, olha, fora do suporte, né, fora do intervalo de 0 até 1, a minha função vale 0, então a integral fora desse intervalo dá 0. Então basta eu fazer a integral no intervalo de 0 até 1, a exponencial de x dx. Né? Olha, a integral da exponencial é ela mesma, né? Então avaliada no intervalo de 0 até 1, a exponencial de 1 menos a exponencial de 0, que é 1, então é menos 1.